Diga: Deus é bom. Todo tempo. Aleluia. Graça e paz, amados. Boa noite. Amém? Não vou perguntar se jantaram, porque com certeza vocês estão nesse momento pensando aonde me levar para jantar, né? Então, para mim leva o Fábio também, a Lidiane, minha esposa. Eu acho que todos aqui me conhecem, amém? Se não conhecerem, conheçam Jesus, é mais interessante, é mais importante. Mas tem alguém aqui que está me vendo pela primeira vez, ou vai ouvir uma ministração minha pela primeira vez? Não? Então estamos em casa. Eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus por essa oportunidade, pela vida do Fábio, da Lidiane, da mídia, pessoal da mídia. Então engraçado ali, fazendo eu ouvir o retorno, né? Eu orei demais, aleluia, louvado seja Deus pela equipe técnica. Talvez o som está um pouco diferente hoje, né? Que ele está passando aí por umas mexidas. Estamos ao vivo? Amém. Que o Espírito Santo potencialize o alcance dessa mensagem, para que ela chegue a ouvidos e corações, venha gerar fruto e frutos que permaneçam. Amém? Meus irmãos, eu queria pedir um pouco da atenção de vocês, já que estamos aqui, já que decidimos prestar culto ao Senhor, para compartilhar algo da parte do Senhor com vocês, amém? Se você conhecer a pessoa do seu lado, tiver liberdade com ela e poder dizer assim: vamos mergulhar naquilo que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Quando eu recebi o convite para estar aqui, um convite honroso, né, eu me senti muito honrado ao ser convidado para estar aqui, para compartilhar a palavra de Deus, porque eu sei do cuidado que esse púlpito, da forma como esse púlpito é cuidado, eu sei do zelo que tem para com esse lugar, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, jovens, líderes, que estão aqui hoje. Mas eu fui orar ao Senhor porque eu não queria ministrar algo, sabe, que eu tivesse, eu tenho uma mensagem aqui. Às vezes a gente corre o risco de, na caminhada ministerial, cristã, guardar uma mensagem ali de prontidão, e para dizer assim, caso eu seja chamado de surpresa, eu prego isso aqui. E não é pecado, não tem problema nisso. Se você ouviu naquele momento Deus e guardou, é a voz de Deus, indiscutivelmente. Mas eu disse: Senhor, eu quero algo específico para a Aliança Jovem. Eu quero ministrar algo que o Senhor queira derramar. Eu quero derramar algo que o Senhor queira soprar para quem estiver naquele culto, naquela noite. Eu não quero apenas falar algo metódico, mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, liberar algo que possa, de alguma forma, marcar a vida deles. E o Espírito Santo, ele soprou uma palavra ao meu espírito. Ele soprou a palavra conselho. E quando o Espírito soprou isso, eu comecei a orar ao Senhor, a pedir discernimento do que seria esse conselho. O que seria conselho, né? O porquê dele ter soprado essa palavra. E eu me lembrei que o Fábio e a Lidiane falou da proposta do culto, né? E eu comecei a entender em Deus o que ele queria falar com vocês. O que eu vou ministrar hoje eu não ministrei ainda. É algo que o Senhor ministrou essa semana ao meu coração, ao meu espírito. É algo que eu quero liberar sobre a vida de vocês, parte de algumas coisas que tem guardado no meu coração e que me ajudaram a chegar até aqui, e que eu creio que pode também ser um divisor de água na vida de vocês. Amém? E eu queria te fazer um convite. Não apenas venha ao culto, mas preste culto a Deus. É o meu primeiro conselho nessa noite. Preste culto ao Senhor. Amém? Ele está sendo adorado nesse lugar, Ele está sendo exaltado nesse lugar. Então, se você está prestando culto a Deus, se os intercessores oram pela vontade de Deus, se o louvor é para Deus, se tudo que acontece aqui, a adoração, a palavra é para Deus, entenda que Deus está sendo honrado nesse momento. O Senhor está sendo exaltado nesse momento, Ele está sendo glorificado nesse momento.
Então eu não posso oferecer apenas um corpo aqui nessa igreja, uma roupa aqui nessa igreja. Eu preciso oferecer a minha mente como sacrifício, eu preciso oferecer o meu espírito como sacrifício, eu preciso oferecer o meu coração como sacrifício ao Senhor, para que Ele receba a recompensa do seu sacrifício. Amém? Será que tem gente aqui disposta a entregar para Deus uma recompensa pelo sacrifício dele? E essa recompensa é o teu coração voltado. Uma adoração que entregue recompensa de sacrifício. É uma adoração onde eu entenda que tudo que eu posso fazer nesse culto é para devolver em forma de gratidão para Deus aquilo que na cruz Ele fez pela minha vida. Amém? Então curva a sua cabeça mais uma vez, por favor, e feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu não sei como cada jovem, cada criança, meu Deus, que está presente nesse templo, cada adulto chegou aqui. Mas eu sei que nós estamos diante de mais uma oportunidade, meu Deus, de expor a Tua palavra, de fazer exposição das Sagradas Escrituras. Não é só um livro, meu Deus. Talvez, olhando para ele fechado, pareça mais um livro. Mas ele aberto, meu Deus, é a Tua palavra. É vida, é poder de Deus. Meu Deus, me ajuda a derramar daquilo que o Senhor ministrou ao meu espírito, do sopro que veio do Teu espírito ao meu nesses dias. Eu oro para que, meu Deus, toda pessoa presente neste recinto, meu Deus, agarre, meu Deus, essas palavras como o sábio fala em Provérbios, meu Deus, e venha chamá-las de irmã, de parente, meu Deus, e essas mesmas palavras de hoje venham grudar em seus corações e venham fazer morada em um nome poderoso de Jesus. Nós deixamos lá fora toda distração. Nós deixamos lá fora toda preocupação. Nós deixamos lá fora tudo aquilo que rouba, meu Deus, a adoração que é para o Senhor, tudo que desvia. E nós queremos canalizar a nossa atenção, a nossa vista, o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, meu Deus, para o Senhor, em um nome poderoso de Jesus. Será que você pode aplaudir esse Deus que é poderoso? O título que eu dei a essa mensagem, normalmente a última coisa que sai, foi tempo de mesa. Se você puder anotar. Tempo de mesa. E eu entendi no meu espírito que o que Deus queria fazer não era apenas um culto, não era apenas uma mensagem, uma pregação, mas era um tempo de mesa. E tempo de mesa é um conceito, é a primeira vez que eu acho que vocês me veem usando isso no culto. Mas é um conceito que nós temos usado nos bastidores com bastante frequência para falar de forma aberta alguns assuntos. Lá em casa a gente tem o hábito de se alimentar na mesa, é uma cultura nossa. Na hora das refeições não tem negócio de ir para a sala, a gente pega a comida, põe os pratos na mesa ali. Minha esposa é tão assim que ela faz até mesa posta, às vezes no almoço, no café da manhã, a gente está lá, mesinha posta, um negocinho assim chique. Mas nós temos esse hábito, essa cultura de estar na mesa, de se alimentar na mesa. Depois que termina, vai fazer outras coisas. Mas o nosso momento de comunhão ali. Então a mesa fala disso, né? Douglas Gonçalves, ele disse que... eu não sei se é dele, mas ele disse que Deus criou a fome justamente para a gente ter tempo de mesa. Deus botou a fome em você, para você poder vir para a mesa comer e poder ter comunhão. Mas enfim, o nome que me vem é esse, tempo de mesa. E eu queria aqui trazer um pouco do que está no meu espírito, daquilo que eu carrego no meu DNA como cristão. Uma vez que nós temos aqui teen, jovem, eu entendo que vocês estão numa fase muito importante da vida de vocês. Parte de vocês talvez ainda não tomaram as decisões triviais para a vida de vocês. Claro que alguns aqui já tomaram a decisão de aliançar-se com o seu cônjuge, a decisão mais importante de se aliançar com Deus. Se você não tomou essa decisão ainda, eu te aconselho, você vai ouvir a palavra conselho e aconselho muitas vezes neste culto, a fazer a tua aliança com Deus. Mas eu queria que, se você tem um caderno de anotação, por favor, guarde o que eu vou te falar. Guarde o que eu vou te falar. Anote, tome nota. Enquanto eu estava meditando nisso aqui,
eu peguei umas anotações de 2015, se eu não estiver enganado, 2014, que eu guardei e que me ajudaram nessa caminhada, que tem me ajudado. Então, irmãos, enquanto eu orava ao Senhor pedindo uma direção para esse culto, o Senhor me disse conselho. E eu fui a orar ao Senhor e perguntar: Espírito Santo, o Senhor tem um conselho para mim? E eu entendi no meu espírito o Senhor dizendo: não, eu quero que você derrame conselhos nesse culto, que você derrame conselhos sobre aqueles que estarão lá, que você entregue aquilo que foi soprado pelo meu espírito através de pessoas para a sua vida, mas aquilo também foi liberado através da palavra. Conselho, a palavra conselho no contexto bíblico é orientação, é direção. E vocês jovens que estão aqui, que têm se aconselhado com o pastor Google, com o pastor TikTok, com o pastor Instagram, para um pouco e começa a pensar no que eu estou falando para vocês. A palavra conselho na Bíblia significa direção, orientação. Ou seja, sempre que você ouve um conselho e segue um conselho, você está seguindo uma direção, uma orientação. Nós estamos aqui no bairro Bacuri. Se eu quero ir sentido São Luís, Melissa, Miguel, visitar papai, vocês vão sentido a Sailândia. Eu quero ir para o Estreito, esse sentido. Eu quero ir para o Tocantins, para cá. São diversas opções. Eu quero dar um rolê de barco, Porto da Balsa. A pergunta é: que tipo de conselho nós temos ouvido? Meus irmãos, eu estou aqui hoje por causa de conselhos que eu escutei, de palavras de sabedoria, mas também por causa de conselhos que eu evitei. Aconselhar ou ser aconselhado é uma forma de receber instruções. Alguém lembra aqui de ter escutado um conselho antes de vir para o culto? Tipo, volta cedo. Se for sair para lanchar, me liga. Ouviu? Teve um ali que escutou. Mas alguém recebeu um conselho? Os casados, quando vão sair de casa, né? A esposa, presta atenção. Os adolescentes, né? Quem é que vai contigo? Qual é o adulto? Nós estamos sempre cercados de conselho, e talvez você não perceba isso, mas a partir de hoje, no final desse culto, eu oro para que Deus abra os teus ouvidos e você passe a prestar mais atenção nisso, amém? Mas você vai começar a perceber que você está sempre cercado de conselhos. Eu já errei? Já. Mas meus irmãos, se eu estou aqui hoje, é por causa de tomadas de decisões que há 5, 10, 20 anos atrás eu fiz, conselhos que eu ouvi e coloquei em prática, e que me trouxeram aonde eu estou. E na minha caminhada pastoral, eu já ouvi e vi muitas coisas acerca disso. Então, como esse é um culto bíblico, a Bíblia está no centro, né? Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 19. Provérbios 19. Não tem como falar de provérbios, não tem como falar de conselho sem falar de provérbios. Diga comigo, não tem como falar de conselho sem falar de provérbios. É impossível, pois em provérbios está a maioria dos conselhos bíblicos. Provérbios capítulo 19, verso 21. Se você puder abrir a sua Bíblia. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é... Sabia que tem uma versão que diz conselho? Alguém tem a Bíblia com essa versão? O José. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Amém. Qual é a versão, José? King James. Eu escutei esse texto, preste atenção, por favor, anota aí e preste atenção. Eu escutei esse texto a primeira vez nessa versão. Nessa versão. O que prevalece são os conselhos do... Uau! Isso abre um leque. Preste atenção. Pastor, eu sou jovem, eu sou fraco, por isso eu peco. Quebrar essa teoria hoje.
Timóteo 2, 22, você conhece o texto. João, 1 João, jovens sois fortes, você conhece o texto. Acabou. A verdade é que todos nós, durante toda a nossa vida, para bem ou para mal, estamos sendo aconselhados. E a gente precisa entender que onde eu quero chegar, o que eu quero estar fazendo daqui a alguns anos, as decisões assertivas ou erradas que eu tomei, tem a ver com os conselhos que passaram pela minha vida. Mas principalmente, há muitos propósitos no coração do homem. Porém, o que precisa permanecer é o conselho do Senhor. Você pode dizer amém? 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. Eu estou lendo um resumo. As más companhias corrompem os bons costumes. Vocês são bons de texto, bons de leitura. Vamos ler comigo. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Preste atenção. É outro texto que me ajudou demais. Quem já ouviu isso de mamãe? Quem achou que... Não, quem achou não. Você já ouviu da sua mãe? Sim ou não? Ouviu hoje. A gente achava que isso era fala de mãe. Aí descobre que está na Bíblia. Não sei se você já teve essa frustração boa, essa boa frustração, de pensar que era só sua mãe que falava. Aí você vem para a Bíblia e descobre que não é só sua mãe. Aliás, mãe tem um dom incrível. E você vai concordar comigo. Mãe fala coisa da Bíblia sem nunca ter lido a Bíblia, sem saber da Bíblia, ela fala coisa da Bíblia, né? Mãe tem uns conselhos bíblicos sem ler Bíblia. Aí é perigoso ela te confrontar com a Bíblia, ela sendo descrente, você sendo crente há 10 anos, e ela te confrontar com a Bíblia e você ser derrotado pelos confrontos dela. Sabedoria. Tiago 1 fala sobre isso. Sabedoria está impregnada na pessoa da mãe. E eis aqui como Deus formou, não é as meninas superpoderosas, e Deus formou a mulher, pega a sabedoria, está nelas. Então, jovens que estão aqui, por favor, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, preste atenção, não perca isso aqui, por favor. Timóteo 2, 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Fuja ou foge igualmente das paixões malignas da... Deixa eu falar uma coisa para vocês, olha aqui para mim. Talvez esse seja, jovens, um dos conselhos mais poderosos que a Bíblia vai trazer para mim e para você. Nunca mais esqueça Timóteo 2, 2 Timóteo 2, 22. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, não só esse versículo, o capítulo inteiro. Se você pegar 2 Timóteo, capítulo de número 2, você vai ver que não é só o texto bíblico, não é só o versículo, mas o capítulo inteiro. Ele vai trazer um aparato sobre, se você olhar o verso 23, por exemplo. Se você conseguiu abrir. Olha o verso 23. Eu abri a Bíblia em inglês aqui. Põe o verso 23, por favor. E rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões, o 24. Ao servir do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Alguém pode me dizer quem era Timóteo? Quem era Timóteo? Um discípulo de? Paulo está fazendo o que com ele? Treinando. Pastor, eu não estou nesse grupo. Deixa eu te falar. Todos vocês que estão aqui hoje estão sendo treinados. E eu posso provar para vocês que vocês estão sendo treinados. O mundo é um excelente professor. Não sei se vai prestar aula, mas ele está ensinando.
Pastor na igreja, não sou líder de treinamento, mas talvez na sua empresa você vai ser. Talvez na sala de aula você vai estar sendo um aprendiz de palhaço lá. Você é o que conta a piadinha, que só ri da piada do que conta a piada. A gente está sendo o tempo todo treinado. Hoje você foi para uma aula, hoje você assistiu um vídeo. Hoje a sua mente foi instruída a tomar uma decisão. Hoje você vai escolher um lanche baseado em algo que você assistiu. O tempo todo nós estamos sendo doutrinados, que é outra definição bíblica também, para conselho. Conselho pode ser uma doutrinação. Então me ajude com essa questão. Se a palavra de Deus tem tantos conselhos, se Provérbios diz o que diz, sobretudo prevaleça os conselhos do Senhor. Se Timóteo, o apóstolo Paulo, diz para ele: olha, presta atenção, fuja dos desejos da juventude. Por quê? Porque você é um pastor em treinamento. Aí você diz: ah, pastor, mas eu não sou um pastor em treinamento. Mas esse é um treinamento para a vida. Esse é um treinamento para a santidade. Esse é um treinamento para ouvir a voz de Deus. Esse é um treinamento para viver a vontade de Deus, independente da sua área de atuação. Mas eu continuo com a minha pergunta: se tem tantos conselhos na Bíblia, eu não estou falando de mandamento. Eu não estou falando de mandamento, tá bom? O mandamento, não existe a opção de gostei do conselho e não gostei. Ele é mandamento. Então eu não estou falando honrar pai e mãe. Isso é mais do que um conselho, é um mandamento. Então não existe a opção de o que você tem aí? Eu tenho casquinha, eu tenho sorvete expresso, casquinha, cascão no copinho. Ah, e qual o mais barato? Casquinha no copinho. O que você me recomenda? Olha, eu recomendo a cascão no copão, não sei. Aí você escuta o conselho e diz: tá bom, me dá um cascão, um copão. Mandamento, não existe a opção de não sei se eu quero. Não, é mandamento. Então não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não adulterar, não cobiçar. Isso não é apenas conselho. É claro que todo mandamento se encaixa no padrão de conselhos. Mandamento é mandamento. Isso é intransgridível. Acho que nem existe, depois eu consulto. Mas isso não pode de forma alguma ser ferido. Isso não pode de forma alguma ser adulterado. Eu não posso pegar um mandamento e não sei se eu escolho, se eu acato. Não, nós só temos uma opção: acatar e viver, desacatar e morrer. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Agora conselho não. Conselho é de graça. Mas preste atenção, pode custar caro para você, caso você não ouça. Então, se nós temos tantos conselhos na Bíblia, por que tanta gente caindo? Por favor, me respondam com a sinceridade do coração de vocês. Se a Bíblia tem tantos conselhos, se Provérbios tem tanto conselho, eu estou aqui na Bíblia, na leitura da Bíblia em um ano. Estou mais ou menos aqui assim, eu acho. Por aqui já, 4º mês. Você vai ler Provérbios, parece uma repetição. Conselho, 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 conselho. Você vai ler Salmos, parece uma repetição. Adoração, petição, conselho, adoração, petição, conselho. É incrível isso. Deuteronômio, conselho, 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 conselho. Meus irmãos, e essa palavra o Espírito gritou meu espírito. Por favor, entenda uma coisa: não é se vocês ouviram ou não, é o que vocês vão fazer com o que estão ouvindo. Diga comigo, não é se eu ouvi, é o que eu vou fazer, ou o que eu estou fazendo com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu tenho escutado. Ou então, tira o Fábio, sai eu, sai minha esposa, sai as lideranças. Então acaba com isso aqui. Afinal de contas, uma conexão. Precisa ter uma conexão. Nós lemos a Bíblia, nós ministramos a Bíblia, vocês recebem isso, ou vocês também ministram isso na célula de vocês. Caso contrário, nós estaremos apenas sendo ouvintes da palavra de Deus. Eu achei nas minhas anotações alguns conselhos de Billy Graham que eu guardo no coração. E enquanto eu estava estudando, eu achei isso e eu digo: meu Deus, isso é muito forte, isso é muito poderoso. E eu queria falar um pouco sobre isso também.
Sem dúvida, o carro-chefe do meu ministério tem a ver com os conselhos que eu ouvi e que eu guardei no meu coração. Sem dúvida. Eu posso atribuir muitas coisas. Um raio não cai quantas vezes no mesmo lugar. Deixa eu te dar um conselho. Você não precisa, você jovem aqui, se for só você cristão na sua casa. Eu escutei um conselho há cerca de 10 anos atrás, quando eu estava questionando demais isso. Eu estava revoltado, 10, não tem um pouco mais, eu não era casado ainda. Uns 12 anos atrás, 13. Eu estava revoltado com esse negócio de ganhar jovens para Jesus. Eu era um líder de jovem. Na época que eu comecei a sofrer as consequências, ganhar a herança. Mas eu estava, sabe, dizendo assim para Deus, eu acho que não bate. Eu aconselho os jovens, eu ganho almas para ti. Por que lá em casa está daquele jeito? Por que quando eu chego tem confusão? Por que está daquele jeito? Então um missionário me deu um conselho. E ele disse: Lucas, você não precisa de uma multidão de crente dentro da sua casa. A diferença que Deus vai fazer vai ser através de você. E eu lembro como se fosse hoje. Eu guardei aquilo no meu espírito. Irmãos, porque eu estava na fase da revolta. Eu estava pensando: Deus, eu te ajudo e o Senhor me ajuda. Vamos lá. Vamos um negócio aqui de reciprocidade, por favor. Eu estou evangelizando, ganhando alma para ti, abrindo mão dos meus prazeres, mas não vem nada. Não tem um Pix também na minha conta, é só eu que deposito, Que relacionamento é esse? Abusivo? Eu estou me sentindo em um relacionamento abusivo. Eu ganho almas para o Senhor, eu jejuo, mas cadê o retorno? Tudo tem lei. Existe a inércia, existe a gravidade. Por que não tem lei do céu que devolve salvação lá dentro de casa? Então o missionário disse: deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa que toda a sua casa seja crente para Deus cumprir a obra que Ele tem na tua vida. O que Deus tem para fazer através de você, Ele vai fazer através de você. As circunstâncias não podem mudar isso. E eu digo: uau! Eu guardei aquilo no meu coração. Eu guardei aquilo no meu espírito. Irmãos, e vira e mexe eu lembro disso. Todas as vezes que eu chamo minha família para um culto de casal, para um negócio de ganhar alma para Jesus, para um negócio de amigo, que ele não vem, eu digo: Deus não precisa da família toda crente. Opa, estou no jogo. Então eu queria derramar esse mesmo conselho sobre a vida de vocês. Talvez o pai é descrente. Talvez para vir para a Aliança Jovem vocês escutam. Quantos jovens chegavam a mim e diziam: eu quero ir para o culto, meus pais não deixam. E aí? Eu fujo de casa, eu digo: não venha para o culto. Não venha para o culto, não venha para o culto. Você vai estar em desobediência. O meu conselho, ele não está acima do conselho dos seus pais. Você é menor de idade. Se ele disse não vem para o culto, não venha para o culto. Então eu quero dar um conselho para vocês. Deus, Ele é suficiente na vida de vocês. E o que Ele tem para fazer, o que Ele quer fazer e o que Ele vai fazer, não é de acordo com as circunstâncias, mas é de acordo com a tua entrega, com o teu nível de renúncia e com a forma como você deixa Provérbios ser uma verdade no teu coração. No final de tudo, os conselhos do Senhor precisam prevalecer. Você hoje está vivendo o resultado de conselhos que você escutou há algum tempo atrás. E aí, eu caso ou não? Eu não sei se eu estudo. Muita gente diz para mim: estuda música. Eu nunca estudei. Eu estou em 2022, 2023, 2024, dizendo: eu quero aprender alguma coisa, eu quero tocar alguma coisa. Eu só não fiz estudar. Nessa área eu não posso aconselhar ninguém. Não posso. Eu não posso dar conselho sobre isso. Procura outro. Eu não. Sou um péssimo conselheiro. Tem coisas que eu ouvi, tem coisas que eu acatei, tem coisas que me ajudaram. Mas o que você está vivendo agora é resultado de conselhos que, de forma explícita ou implícita, entraram no teu coração. Mas eu quero te dizer, no nome de Jesus Cristo, que nós estamos aqui hoje
para deixar que as verdades bíblicas, os conselhos de Deus entrem no nosso espírito e nos ajude a ter uma vida sem remorso. Uma vida que daqui a alguns meses, dias, meses ou anos, vocês olhem para trás de forma nostálgica. Hoje eu vi um vídeo de um campinho de futebol, umas crianças jogando bola, e o vídeo dizia assim: você não lembra qual foi a última vez que você jogou bola com seus amigos na rua? Aquilo me deu uma angústia, um negócio, nem sei o que é que eu senti. Primeiro que quando eu passo lá, é um prédio hoje, lá nos Três Poderes, onde era o campinho. Eu fico tentando imaginar onde era o gol aqui. Tem hora que eu tenho vontade de pedir para o porteiro: deixa eu entrar bem para me imaginar como era o campo. Tem um prédio no lugar do nosso campinho, o Mondragon, o nome do campo, estádio Mondragon. O campo parecia um dragão. Mas deixa eu te falar uma coisa, por favor. Esse vídeo dessa angústia, ele rapidamente passa. Porque rapidamente eu me torno um Lucas que olho para trás e ouço a voz de Deus dizendo: yes! Valeu ou não valeu a pena seguir aquilo que eu direcionei para a tua vida? Valeu ou não valeu a pena seguir os meus planos para ti, Lucas? Eu creio que vocês são potencialmente aqueles que daqui a alguns dias, meses ou anos olharão para trás e dirão: oh Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu segui os teus preceitos. Obrigado porque eu segui os teus conselhos. Obrigado porque eu não escutei o conselho daquele namorado sem vergonha. Eu escutei foi o conselho da liderança e meti o pé na... E obrigado porque eu não segui o conselho daquele professor maconheiro. Obrigado porque eu não segui o conselho daquele retardado do meu amigo fumador de maconha. Obrigado, Senhor Jesus. Eu creio que eu estou diante dessas pessoas. Alguém pode dizer um amém? Mas por favor, me ajude em uma coisa. A minha fase de passar pela idade de vocês, eu não tinha alguns caças modernos, bombardeiros. Os meus caças bombardeiros da minha época eram você não sabe nem o que é. Flogão, Vibe Flog. Depois surgiu um moderno, um caça moderno bombardeiro, Orkut. O Orkut tinha até uma festa, Imperatriz, Orkut Fest. Era um MSN. Ainda lembro do barulhinho quando alguém entrava lá, hein? Tananã, tananã. Você não sabe o que é, depois procura um vídeo. Os bombardeiros da minha época eram uns, mas deixa eu te falar uma coisa. A fábrica de bombardeiros, ela nunca fechou as portas. Surgiram novos. Instagram, TikTok, o Facebook é um bombardeiro que está quase, né? Tem hora que cai, tem hora que decola. Google. Na minha época, você estava escrevendo uma pregação e tinha uma dúvida, meu Deus, era o fim do mundo. Senhor, aí ligava para alguém: me presta um livro de hebraico, eu quero pesquisar uma coisa. Hoje não. Tem um tal de um IA aí, tem um tal de um Alexa. Eu tenho um compromisso à noite. Alexa, à noite vai chover? Segundo as estatísticas, à noite não chove. Porém, é 50% a previsão. Lá em casa, eu tirei ela, trouxe para o gabinete, porque o João e a Sara estavam para enlouquecer. Eu estava para receber um processo da Alexa. Mas nós temos muitos conselheiros. E eu me preocupo. Hoje o professor da escolinha do meu filho, eu fui assistir a aula, depois ele mandou um vídeo. E ele disse assim: senhores pais, por favor, não interfiram na aula, na hora da aula. Eu sou professor aqui, eu dou os conselhos. Na hora da aula, vocês não deem conselho para os filhos de vocês sobre como jogar futebol. Eu digo como tem que ser. E eu concordo plenamente. Ele é até melhor do que nós. Porque a gente vê um lance feio e diz: oh meu filho, que lindo. Ele diz: tá feio isso aí, rapaz. Joga direito, menino. Mas eu fiquei pensando, eu já estava estudando isso aqui, meditando isso aqui, eu pensando: meu Deus, é isso que tem acontecido. É isso que os professores têm feito com vocês nas salas de aula. Ele tem bombardeado, dizendo: vocês estão na sala, agora eu digo como vai ser. É isso que os amigos de vocês estão fazendo. Você é minha amiga, você é meu amigo, eu digo como você vai agir.
É isso que a sociedade quer empurrar a goela abaixo toda vez que acaba um Big Brother. A moda que estava lá, você quer porque quer vestir. É isso que as mídias sociais impõem. Vamos sair para lanchar o quê? Comer o espetinho de R$2. Misericórdia. Como a gente vai postar um story no espetinho de R$2? Vamos pro fumaço. Vamos para as legiões dos legiões, porque lá dá like. E nós estamos sendo moldados por aquilo que os bombardeiros modernos têm lançado sobre as nossas vidas. Eu estava vendo um vídeo da guerra na Ucrânia. Não é mais aviões, são drones. Eu estive em uma fazenda no Pará, algumas 2 semanas atrás, e são drones agora que borrifam veneno. Um troço desse tamanho, você olha para cima, ele está derramando veneno em tudo. Nós estamos lidando com bombardeiros modernos. Pastor, onde o senhor quer chegar? Isso pode significar vida ou morte. Depende de que tipo de conselho tem tido mais peso no meu espírito, tem tido mais peso no meu coração. Eu sou órfão de pai desde a minha adolescência. Eu tive que lidar com pressão do mundo sobre como pegar uma mulher, sobre como namorar, sobre como fazer tanta coisa. E eu estou dizendo para vocês que é capaz de seguir o caminho completamente contrário. Porque não é sobre o que o mundo bombardeia, é sobre o escudo do Senhor que está sobre a minha e a tua vida, que nos esconde, que nos protege, que nos blinda. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Assisti Dragon Ball e nunca adorei Mr. Satan. Dragon Ball do demônio. Agora uma criança pode assistir um desenho bíblico e se perturbar. Depende de que tipo de fonte ela está escutando esses conselhos. No desenho bíblico tem Golias. No desenho bíblico tem a besta. Pode ser mais feio que o bicho do Dragon Ball lá, de acordo com a empresa que está fazendo o desenho. Ei! Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu gosto de anotar conselhos. Sabia? Eu estou com meu caderninho, com meu iPad, sempre anotando. Quarta-feira a pastora Socorro soltou um assim, puf, eu digo, opa, peguei aqui rapidinho, desbloqueei, salvei na nuvem, pronto, agora eu vou carregar. Se é dela eu não sei, eu sei que naquele culto o Espírito Santo soprou. Ela diz assim, olha, se você quiser anotar, é de graça, eu recebi de graça, eu quero entregar de graça, em nome de Jesus. Se está difícil, não espere melhorar, se prepara. Soltou isso aqui no culto de quarta. Eu digo, uau! Tem uma oração que eu faço. Senhor, esconde a tua palavra nas paredes internas do meu coração e da minha mente, para mim não pecar contra ti. E para que no dia mau, essa palavra gere vida na minha vida, alegria no meu espírito, força nos meus ossos, Senhor. Então, por favor, eu caminho agora para concluir. Eu ia dizer assim, acabou a introdução aqui, brincadeira. Nós temos um pastor presidente que é muito conselheiro. Você anda 10 minutos com o pastor Nonato. Se você não anotar 3 conselhos, você está com problema na audição. Você está o tempo todo andando com pessoas que podem estar te aconselhando. Pastor, nunca fui aconselhado por ninguém. Prazer, conselheiro Lucas. Vamos lá, vamos caminhar. Você está sendo aconselhado, mas a questão é, que tipo de conselho que eu estou fazendo? Essa fonte é confiável? Por exemplo, tem algumas coisas que o pastor Nonato diz que eu carrego. Ele diz, não seja reprovado naquilo que você aprova. Isso me ajuda demais. Não desperdice comida. É bom falar no restaurante, é bonito falar na igreja, mas como estão meus pratos lá em casa? Olha, vigia vocês aí, ó, vigia, você que está seguindo aí o MC
Bombardeiro, MC não sei o que lá. Mas como é que está a minha rede social? Então o pastor Nonato diz: não seja reprovado naquilo que você aprova. Segundo, que eu anotei dele, que eu carrego: todo cristão precisa ler a Bíblia. Todo cristão tem que ler a Bíblia. É um conselho dele, é um conselho de muitas pessoas. Como é que está a sua Bíblia? Por favor, eu estou falando para jovens. Jovens que precisam estar com a mente boa. Quando eu vou ler, tem uma guerra. Meu Deus, eu vou ler para mim, eu vou ler para o culto de domingo, eu vou ler para o culto de sábado, eu vou ler para o casamento que tem no próximo sábado, eu vou ler para a palavra que pediram na segunda-feira para me levar no culto de gratidão, eu vou ler para o velório que tem na terça, eu vou ler para quê? Uma guerra. Vocês não tem preocupação. Não sabe o que é um boleto do IPVA parcelado. Vocês não sabem o que é isso. Vocês acordam, dormem na véspera de aniversário e acordam com o iPhone em cima da cama. Isso é muito bom. Você não sabe quanto é que custa. Diga amém, eu recebo. Ô gente, me ajuda. Não, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí, ó, Eduardo pegou a visão, mano. É assim. Crente é assim. Amém? Mas eu queria então algumas coisas aqui que eu queria muito que você guardasse no teu espírito. Salmos capítulo 1, verso 1. Por favor, anote aí. Salmos 1. Irmãos, Salmos 1 é um texto que é como se ele estivesse nos umbrais das portas do meu coração. Salmos 1 é aquele tipo de texto inseparável do meu espírito. Salmos 1 é um texto que me ajuda emocional, espiritual, financeira, psicológica, fisicamente. Salmos 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue. Leia com suas próprias lidas. Por favor, tem alguém aí? Alguém me ajude. Alguém na projeção? Salmos 1 é Deus querendo que você leia a Bíblia. Open your Bible. Vamos lá, leitores de Bíblia, vocês que são praticantes da agilidade bíblica, do manuseio da palavra. Salmos capítulo 1, verso 1. Abra sua Bíblia. Bem-aventurado. Eu estou com a versão que diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Uau! Salmos 1. O salmista começa o livro, o grande livro, o livro que é lido por descrentes, o livro que é lido por presidentes, o livro que eu acho que é lido até por satanista. Começa dizendo: como é feliz, ou bem-aventurado aquele que não segue os conselhos dos ímpios. Isso precisa nortear a vida de vocês, jovens. Para que eu costumo orar, quando eu vou orar por consagração, quando eu vou orar por alguém que tem menos idade do que eu digo: Senhor, não vai errar onde eu errei. Essa é uma oração repetida que eu faço pelos meus filhos. Eu boto a mão na cabeça dele e digo: não vão errar onde eu errei. Bem-aventurado, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Você precisa ter convicção suficiente para olhar para os teus pais, para olhar para um casal que não deu certo, você que está querendo construir uma família, para olhar para um professor que está ensinando coisas erradas, e você precisa ter convicção suficiente para dizer, ainda que no teu espírito, para não gerar a confusão que nós lemos agora há pouco: eu não vou errar onde ele está errando, onde eles erraram, onde eles estão errando. Para que a ignorância não seja o nosso guia. Diga comigo: para que a ignorância não seja o meu guia. Eu posso ouvir um amém? Então, meus irmãos, por favor, preste bastante atenção no que eu vou falar para vocês agora. Eu guardei alguns conselhos que eu li de Billy Graham, que ajudaram demais o meu ministério. Pastor, mas quem é Billy Graham? Um senhor aí que viveu quase 100 anos. 99. 1918 a 2018, mas não deu tempo de completar os 100. Conselheiro, maior conselheiro de presidente
ganhou cerca de 2,5 milhões de almas para Jesus. É o pregador evangélico mais famoso do mundo. Ele não queria isso. Aliás, uma das frases que mais me impactam de Billy Graham é: talvez vocês não estão prontos para essa frase. Eu vou deixar ela para o final, para ninguém me apedrejar aqui. Porque numa geração que a gente corre atrás de likes, se eu falar isso aqui agora eu posso ser apedrejado. Então vamos lá. Billy Graham, ele anotou no ministério dele alguns conselhos para a juventude. Não sei se você já viu isso lendo sobre Billy Graham, mas eu guardei no meu coração esses conselhos e eu busquei vivê-los. E o primeiro que ele anotou do ministério dele, que ajudou ele para ajudar outras pessoas. Billy Graham é um homem de uma carreira memorável, de uma caminhada linda. E ele, primeira coisa, Billy Graham disse: evite más companhias. Você quer ser conselheiro de presidentes? Você quer ser conhecido? Eu não estou falando de apóstolo, tá? Eu não estou falando de Jesus Cristo, não estou comparando ele. Eu estou falando de pregadores modernos dos últimos séculos. Ele é o pregador mais conhecido. O homem que em cruzadas ganhou quase 3 milhões de almas. Ele disse: evite más companhias. E ele acrescentou: se você andar com maus elementos, ficará dominado por eles. Irmãos, eu tenho um estudo aqui, eu queria passar para vocês, por favor, me escute. Eu mencionei alguns dias atrás, tem um rapaz chamado Jim Rohn, que ele diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Preste atenção. Jim Rohn afirma que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. 2 cientistas de 2 universidades diferentes dos Estados Unidos, Yale e Harvard, só as melhorzinhas, decidiram: vamos estudar isso para saber se isso é verdade ou não. Então eles decidiram, esses 2 rapazes, que eu não consigo nem falar o nome direito, mas é Nicholas Christak, o primeiro, e James Fowler. Uau! Meu inglês às vezes é impecável. Da Universidade de Yale e da Universidade de Harvard. Eles decidiram estudar a fala de Jim Rohn sobre você ser a média das 5 pessoas com que vocês convivem. Presta atenção. Eles descobriram, os 2, concordância, que não é só isso. Não é só as 5 pessoas que você convive. Presta atenção, enquanto eu falo para você, você está lembrando dos grupos de WhatsApp que você está. Você está lembrando dos melhores amigos seus. Você está lembrando talvez que o melhor amigo teu da faculdade, da escola, é um maconheiro sem vergonha, que não quer nada da vida. Eu não estou falando sobre ser espelho. Eu estou falando sobre níveis de influência que você recebe sobre a sua vida. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então esses 2 cientistas, Nicholas e James, eles descobriram que nós somos influenciados não apenas por essas 5 pessoas, preste atenção, mas também pelos amigos dos amigos dos amigos dessa pessoa. Nós estamos falando de 3 graus de diferença. Deixa eu ver se está 3. Tá. Tenho dificuldade de falar e apontar as mesmas coisas. Nem todo mundo vem completo, né? Então, deixa eu ver de novo. 3. Eles descobriram que nós somos influenciados não é só pelas 5, é pelos amigos dos amigos dos amigos dessas 5 pessoas. Isso é muito sério. Como assim, pastor? Eu ainda não entendi. Vamos tentar ajudar um pouco aqui. Por exemplo, se você tiver um amigo fumante, eu sou filho de fumante. Eu sou fumante passivo, fui por muitos anos. Isso aqui prova que nós podemos ser motivados por essas pessoas que a gente nem conhece, que a gente nem convive. Você está entendendo que estou falando de 3 graus de diferença. De acordo com essas pesquisas dele, ter um amigo fumante aumenta 61% a nossa chance de ficar fumante. Ter um amigo psicopata, vá contextualizando, tá bom? Me ajuda. Ter um amigo que tem um iPhone aumenta 61% a sua chance de querer um também. Ter um amigo desobediente aos pais, ser amigo de todo mundo que namora, aumenta 61% a tua chance de querer entrar no grupo. Se o amigo de um amigo seu fuma, ainda assim, a probabilidade de você virar fumante é 29%.
não é seu amigo, é um amigo do seu amigo. Eles conseguiram identificar que ainda existe 29% de influência. Pastor, mas nesse caso eu estou fora. Calma. Agora, se o amigo do seu amigo fuma, a sua chance de fumar aumenta ainda em 11%. Irmãos, Billy Graham, meu Deus, eu não sei quem vocês admiram, mas eu olho para o ministério de Billy Graham e eu digo, oh Jesus, não sei se eu sou digno de amarrar os cadastros dele. Por enquanto eu estou olhando bem aqui para o pastor Clébio Bandeira e querendo aquela ousadia dele, não estou nem pedindo a de Billy Graham ainda, eu pido. E o primeiro conselho de Billy Graham é: evite más companhias. Ele estava dizendo, se vocês querem viver o que eu vivi e tiver mal acompanhado, vocês não vão conseguir. Não vão conseguir. Irmãos, isso é muito sério. Em outras palavras, as nossas ações podem ser fortemente motivadas por indivíduos que você nem conhece. Nem conhece. Você foi numa roda de amigos e aconteceu algo e de lá você saiu com influência. Mas para resumir, você quer ser reflexo ou espelho dessa geração? E por favor, saia com essa pergunta no teu espírito. Você quer ser reflexo dos outros ou espelho para os outros? Por favor, saia daqui se perguntando isso. É uma pergunta que gritava no meu espírito. Será que eu vou ser só reflexo do que todo mundo é? Será que eu vou ser marionete da mídia? Será que eu vou ser movido pelo que todo mundo faz? Ou será que eu vou ser um espelho? E eu não estou falando de cantar que você é um espelho. Não. Aquela música ali, ela faz a gente se sentir assim. Não é pecado não, mas a gente fica se sentindo assim. Eu estou falando sobre refletir Jesus. Amém? Estão me entendendo? Diga comigo, isso é sério. O segundo conselho de Billy Graham foi: evite o segundo olhar. Eu estou falando de um homem com um ministério impecável. Eu estou falando de um homem que aconselhava presidentes. Imagina, irmãos, agora o Lula recebe um pastor como conselheiro. Como o Brasil poderia mudar? Eu não estou te falando sobre esquerda, direita aqui. Eu estou falando de um presidente ter um pastor. Imagina um presidente dos Estados Unidos sentar ao lado de um pastor e dizer assim: me dá alguns conselhos, moço. Tem uma mulher aí no negócio das passeatas aí dando em cima de mim. Billy Graham disse para jovens, ele falando para jovens: evite a segunda olhada. Meu Deus, isso é muito forte. Isso ativa em mim Gálatas 5:22. Domínio próprio, fruto do Espírito. Eita, vi uma imoralidade sem querer. Foi sem querer, pois a segunda olhada vai determinar se você tem domínio próprio ou se você tem demônio próprio. Billy Graham estava dizendo, é quase impossível não ver mulher com roupa de academia na rua, porque o povo anda assim. Agora ele está dizendo, se olhar de novo e dizer lá em casa é sem vergonhice. Billy Graham estava dizendo, é quase impossível não ver alguém te oferecendo propina. Agora você precisa evitar a segunda olhada. Guarda isso no teu coração, isso me ajuda. Evite a segunda olhada. Você que está sem dinheiro, estava rolando a barra do Instagram e apareceu aquela loja lá de moda das roupas caras. Continua subindo, não para não. Evite a segunda olhada. Você que um sem futuro entrou no direct dizendo, você é a varoa de Deus para a minha vida, e você viu que a foto já tem demônio, não olha de novo não, passa. Evite a segunda olhada. O maior pregador moderno disse, evite a segunda olhada. Terceiro, Billy Graham disse assim, ele pregava muito, falava muito, tinha dias que ele estava exausto, mas ele disse, discipline suas conversas. Se eu pudesse dizer algo para os jovens, eu dizia, disciplinem as suas conversas. Tem conversas que não são dignas de serem conversadas. Tem palavras que não são dignas de saírem dos seus lábios. Tem pessoas que não merecem um tempo de mesa com você. Discipline as suas conversas. E eu lembro de Coríntios 15:3. As más conversações corrompem os bons costumes. Quarto conselho que Billy Graham deu para os jovens, tenha cuidado com a maneira de se vestir. Billy Graham, eu não estou falando de doutrina de igreja.
Eu estou falando do maior pregador dos últimos tempos. Eu estou falando do homem que conseguiu. Pastor, eu me visto do jeito que eu quero, porque os meus amigos aceitam. Ele conseguiu pregar em países que não aceitavam pastores. Ele conseguiu aconselhar presidente da república. Ele conseguiu um programa de rádio para falar o que ele queria falar. Você acha que um homem desse não pode, não tem autoridade? Aliás, se eu não te falei, sempre que você ouvir a palavra conselho, lembre da palavra caráter. Quem está te aconselhando precisa ter um caráter aprovado. Bom, nunca desassocie conselho de caráter. Uma amiga minha ali me chamou, disse que quer me dar uma dica para o meu namoro. Qual é o caráter dela? Sem vergonha? Rapazigueira? Não, meu amigo. Não. Tem um amigo meu que quer dar uma dica financeira. O cara é agiota, joga tigrinho e quer te dar dica financeira? Não. A palavra conselho não pode ser desassociada da palavra caráter. É por isso que quando os meus pastores aconselham algo, eu posso ouvir aquilo. É por isso, menores, que quando os pais de vocês falarem algo, precisa ter um peso. Porque conselho precisa estar ligado com caráter. E ele disse, cuidado com a forma como vocês se vestem. Ele pôde estar onde ele quis estar. E ele nunca foi reprovado por causa da aparência dele. Por causa de como ele se vestia. A forma como você se veste pode ser um limitador da tua vida e do teu ministério. Vai ter lugar que a pessoa queria que chamar você, mas ela não vai te chamar. Por causa da forma como você se veste. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem mais um cuidado de Billy Graham. Ele disse, tome cuidado com o que você lê. Tomem cuidado com o que vocês leem. Muito daquilo que a gente lê nos dias de hoje está contaminado. Muito. E eu quero acrescentar aqui, eu quero contextualizar a fala de Billy Graham. Cuidado com o que você segue. Cuidado com os influencers que você ouve todos os dias. Porque eu sei que no seu celular fica chegando notificaçãozinha, né? Tim! O Lucas Neto gravou um novo vídeo, deixa eu ver o que é. Tim! A Ludmilla lançou uma nova música. Não é a Ferber não, é a do funk. Cuidado com o que vocês leem. Pastor Ricardo, uma vez, eu já falei isso aqui, me ensinou muito sobre isso. Eu disse, pastor Ricardo, eu quero um dia ser igual o senhor é. Ele disse, quantos livros você lê por ano? Eu digo, tchau. Na cara não, para não ir ao velório. Você que está se gabando, já leu o livro de matemática, fisiologia, filosofia. Irmãos, eu fui eleito o melhor aluno de filosofia do ensino médio na minha sala. Mas eu estudava aquilo só para poder combater. Eu mergulhei naquele trem porque eu queria derrubar as teorias filosóficas e sociológicas que eram contrárias à palavra de Deus. Ele nem sabia, mas eu era um monstro. Eu não queria, eu não estava ali porque eu amava aquilo. Eu estava ali porque eu conhecia ao ponto de confrontar. Ele disse mais um conselho: esteja em guarda com respeito ao seu tempo de folga. Billy Graham disse que o problema de muitos jovens é os seus tempos de folga. É o que você faz quando você não tem nada para fazer. Diga comigo, o que eu faço quando eu não tenho nada para fazer? Pode gerar vida ou morte. O que você tem feito no seu tempo de folga? No culto sono, chegar em casa, lives, séries, vira à noite e de manhã está dando desculpa para o professor do CCC 1 e 2. Eu estou com sono, com virose. Não é virose não, é sem vergonhice nos coros. Eu vi uma médica falando sobre sono essa semana, 2 semanas atrás. Eu disse, meu Deus, é pedir muito, eu quero dormir.
aquela médica falou o tanto de coisa, de males que você pode adquirir se não estiver dormindo direito. Eu digo, meu Deus, eu nunca apanhei tanto em uma palestra. E vocês têm o privilégio de poder dormir a hora que quer. Billy Graham disse, cuidado com a folga de vocês. O que vocês estão fazendo na folga de vocês? Fábio, Lide, tem alguma coisa na igreja para mim ir lá fazer? Posso ajudar no culto do final de semana? Não, o que foi? Eu estou livre, eu estou preocupado porque eu estou livre. Irmãos, Lucas, eu me tornei carrapato de igreja. Fui chamado de todos os nomes com relação a bitolado, né, religioso, mas eu descobri que se eu tivesse na igreja, a chance de alguém me chamar para pecar era menor. É claro, tinha gente que chamava para lavar banheiro, mas eu ia para a igreja, eu sumia para a igreja. Se não tivesse, tinha vezes que tinha colchão na igreja, eu ia sábado e voltava domingo. Eu passava o dia de sábado inteiro na igreja, a célula era 5 horas da tarde, mas não era dormindo no templo não, tá? A gente achava coisa para fazer, a gente ia lavar banheiro, a gente servia, mas a minha fuga era não ter folga na minha juventude, porque eu sabia o tanto que eu era perigoso, bicho solto nas minhas folgas. Você é perigoso, sabia? Você aí perigosinha nas tuas folgas, vigia. Diga, isso é sério. Eu estou concluindo. Quero ler para vocês Colossenses 3:1. Colossenses 3:1 é um dos carros-chefe do meu ministério pessoal. Esse texto me ajuda demais. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, verso 2, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a vida está escondida com Cristo em Deus. Diga, eu morri. Vamos lá, diga, eu morri. Irmãos, um dia eu tive a revelação que eu tinha morrido. Esse dia mudou minha vida. O dia em que eu percebi que eu morri. Diga comigo, o dia em que eu descobri que eu morri. Alguém disse para mim essa semana que o filho estava... Quem foi, moça? Alguém? O Mateus, né? O Mateus estava lá dizendo que eu falei domingo, que eu morri, né? Eu vou morrer. Irmãos, eu descobri um dia que eu já tinha morrido. Diga comigo, eu já morri. Colossenses 3:3 diz que eu já morri. Irmãos, morto faz besteira, morto peca, morto faz o que da vida, gente? Quer dizer, está morto, né? Colossenses 3:3 diz, eu já morri, e se eu morri, estou morto. Está aqui, ó. Vocês morreram, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então se o diabo disser, eu vou te matar, diga, eu já morri. Vai falar com Jesus, só Ele pode agora decidir. Quantas vezes, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Quantas vezes eu fui orar por pessoas que eu claramente entendi que aquela pessoa não tinha partido ainda, porque alguém cristão da família não tinha liberado ela. E depois que a família orou dizendo, Senhor, nós liberamos, a pessoa morreu. Agora está no controle do Senhor Jesus. Uma vez que essa pessoa cristã morreu para o mundo, ela está nas mãos do Senhor. E como ela não pode tomar decisão, um familiar cristão ora dizendo, Senhor, nós te entregamos a nossa mãe, o nosso parente. Deus diz, vem, está livre. Ele disse ainda, e eu estou concluindo, presta atenção agora vocês namorados e namoridos e namorandos e solteiros e pretendentes. Billy Graham disse assim, se vocês querem viver o extraordinário de Deus, nunca se envolva em namoro que pode trazer peso. Nunca se envolva em um relacionamento que vai trazer peso. E ele disse mais, jovens cristãos deveriam orar muito antes de ter um encontro com alguém. A moça que tem Jesus, Billy Graham, a moça que tem Jesus Cristo, preste atenção, em seu coração ela possui o poder sobrenatural de dizer não. A moça que tem o Senhor Jesus Cristo em seu coração, ela tem um poder sobrenatural de dizer não. E ele disse para os rapazes também, o rapaz que tem o Senhor Jesus Cristo no seu coração, ele tem o poder de disciplinar a sua vida.
Não existe essa. Como foi que eu fiz isso? Oh meu Deus, minha mão é incontrolável. Não, sem vergonha. O rapaz que tem Jesus, ele tem o poder de disciplinar a sua vida. Hoje, eu estou aqui apenas como conselheiro. O que vocês vão fazer a partir de hoje pode ser vida ou morte. E as duas últimos conselhos dele que eu tenho aqui anotado. Invista grande parte da sua vida lendo a Bíblia. Invista grande parte da sua vida lendo a Bíblia. Meus irmãos, todas as vezes que eu assisto o livro de Eli, eu fico... aquele filme, para mim, ele é tão poderoso. Eu consigo olhar para a minha geração e perceber que já está sendo necessário gravar a Bíblia como aquele homem gravou. Eu percebo que já está sendo necessário. Eu li sobre um povo em um continente que as crianças estão aprendendo a Bíblia. Para caso o evangelho se torne perseguido, elas possam dar continuidade. Então elas estão memorizando. Alguns estão gravando Mateus, outros estão gravando Lucas, outros João. Porque se um dia proibir, eles têm a Bíblia. O cara viveu quase 100 anos. O cara é o maior pregador dos tempos modernos. Ganhou milhões de almas, milhões. Eu no começo do meu ministério, eu cantava quantas almas já tinha ganho para Jesus. Irmãos, eu perdi as contas. Mas, irmão, não é lá essas coisas não. Eu digo isso com muito temor. Eu tenho uma meta anual de almas para ganhar para Jesus. Eu digo, seu Billy Graham, me ajuda aí do céu, moço. Dá uma dica aí, manda pelos anjos. Invista grande parte do seu tempo lendo as Escrituras. E o último conselho dele: cultive Cristo em seu coração e você viverá. Cultive Cristo em seus corações e vocês viverão. Irmãos, preste atenção, eu finalizo com isso aqui. Quantos velórios eu já fiz? Eu fiz o velório de um jovem que morreu assassinado. E meu coração foi destruído quando a mãe dizia: eu dei tantos conselhos. Eu dei tantos conselhos, meu filho. Ela passava a mão em cima dele e dizia: meu filho, eu te dei tantos conselhos. Por que você não me ouviu? Por que você não me ouviu, meu filho? E ela dizia assim: agora valeu a pena. Era como se ela conversasse, sabe, como se ele ouvisse. Ela dizia: valeu a pena, meu filho. E as lágrimas dela molhavam o defunto. Ela dizia: meu filho, valeu a pena. Eu lembro de uma filha sacudindo o caixão da mãe e dizendo: mãe, volta, eu preciso te falar algumas coisas. Volta, mãe, eu preciso te pedir perdão. Volte. E a gente tinha que segurar o caixão para ela não derrubar. Cultive Cristo em seu coração e você viverá. Vocês podem sair desse culto e serem as mentes mais brilhantes que esse mundo vai ouvir falar. O professor hoje na escolinha disse: pai, o seu filho tem um grande potencial. E eu ouvi aquilo, sabe o que eu pensei? Que é a mesma coisa que Deus está falando nesse culto para vocês. Vocês têm um grande potencial. Vocês podem errar onde o pastor Lucas não errou, onde o Fábio e a Lidiane, esses pecadores velho líder de vocês aqui, não erraram. Vocês podem aprender guitarra, José, tem quantos anos? 12? Pode aprender na tua idade, cara. Isso é melhor que o Chimbinha na minha idade, que o Juninho Afran. Pode ser melhor que o irmão Wesley na bateria, melhor que o Aposan. Mas guarda esses conselhos no coração de vocês. Eu quero orar com vocês no nome de Jesus. Amém.